E depois a esfera espiritual, que é o que de fato o homem é. E Para aí, sempre. né, ele é isso que vai ter essas construções de casa para habitar. Então, o corpo seria uma habitação do homem. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além do Horizonte. Hoje eu recebo aqui Eliane Cunha, que é psicanalista, pós-graduada em Neurociência da Educação, ela é psicopedagoga e uma das maiores referências em psicanálise clínica no Brasil e mais de 10 países no mundo. Com ela também Ricardo Leal, que é CEO da Faculdade da Alma, mentor de terapeutas, formado em gestão pública e pós-graduado também em psicanálise clínica. Queridos, bem-vindo. Muito obrigado, Marilda. Eliane e Ricardo. Quem não conhece vocês, fala um pouquinho mais. Quem são Eliane e Ricardo? Eliane, você acabou de falar um pouquinho, né, dos títulos de Eliane Cunha. Mas além dos títulos de Eliane Cunha, sou mãe de 2 filhos, de 2 meninos lindos, uma pessoa que ama ensinar, que ama contribuir, que ama levar o autoconhecimento para o mundo, que é o que a gente está fazendo. Amo muito o que eu faço. Inclusive, eu diria que a Eliane é um ser humano tão incrível que tem trazido um novo passo, uma nova onda da psicanálise que até então, né, não existia, que é a psicanálise do ser, que traz respostas e aprofundamento seguindo, né, a onda de evolução que começou lá em Freud, passou por Lacan, Jung, Winnicott, essa Melanie onda Klein. da evolução eu acho muito interessante. Então, que quem começou foi o Freud, né? Mas depois deles vieram tantos outros que contribuíram. Sim. E só melhora, né? Exato. A psicanálise só melhora. E isso é algo natural, a natureza é assim, nós evoluímos constantemente e a psicanálise não é diferente. Eliane Cunha trouxe à luz uma psicanálise tão diferente das outras que ela ganhou o próprio nome e tem alcançado destaque internacional, transformando e formando terapeutas e psicanalistas, no caso, no mundo todo, né, em mais de 10 países já. Então tá, Ricardo, você então falando de psicanálise, evolução, tá. Então se eu vou tomar um café com você, explica para mim o que é psicanálise. Já que você gosta tanto de café e tanto de psicanálise, vamos tomar um café para você falar para mim. Combinação perfeita, café e psicanálise. Exatamente. E eu também gosto das duas coisas. A psicanálise, ela é uma ferramenta capaz de ajudar a pessoa a compreender a si mesma, compreender o mundo, compreender a sociedade, compreender os filhos, compreender o marido, salvar muitos casamentos, inclusive, né? Empregos. Isso, empregos também. Inclusive, trazer até promoções, né? A gente tem casos de alunos que foram promovidos por ter feito a formação em psicanálise e ter se destacado como uma pessoa que é capaz de gestar outras pessoas, né? Liderando a equipe. Então, a psicanálise ela é uma ferramenta muito versátil para ser utilizada, desde que você aprenda ela na prática. Desde que seja gente, humano, nessa evolução que você está falando. O maior obstáculo da pessoa... Serve para todo mundo, né? O maior obstáculo da pessoa de ela conseguir utilizar a psicanálise na vida é ela fazer uma psicanálise que vai ser teórica, que vai ir lá e vai fazer ela ficar decorando textos e textos e textos, e na prática, quando for na vida real, para ela aplicar, ela não consegue, porque ela não sabe como conectar aquilo na vida real. Que é algo que a gente trabalha muito dentro da formação aqui. A psicanálise do ser, ela é muito focada na realidade. Ela é focada na realidade da pessoa, na realidade clínica, na situação do teu casamento, na relação com os teus filhos. É você saber aplicar a psicanálise na vida real. E isso é que faz a transformação acontecer. Porque você entende, né, as dinâmicas, os nuances das interações humanas, e você entende por que aquela pessoa fez aquilo com você, e você sabe qual é o melhor caminho para se posicionar e agir. Exato. O termo, ele já fala, né? Psicanálise. Psicanálise. Olhe para você, olhe para dentro de você, Analise a sua psique. Analise a sua psique. Entenda o que essa dor que você está vivendo está querendo te dizer, porque toda dor é um caminho. Toda dor mostra o caminho para a cura. Toda dor é um caminho. Quando
a pessoa ela tem o contato verdadeiro com a psicanálise, sem ser essa psicanálise teórica, mas um contato verdadeiro com a psicanálise que transforma a vida, ela vai conseguir fazer essa jornada de psicanalizar, né? E, Sim. de fato, chegar num caminho de cura interna. E aí eu falo ali na faculdade, né, que esse caminho de cura da psicanálise que a gente traz, ele responde à falta lacaniana. Porque tem um centro, né, da teoria lacaniana que é a falta. Ele diz que o homem é faltante, um sujeito faltante, e que essa falta é estrutural. Mas essa falta que faz o sujeito se movimentar, né, na vida, só que para buscar o preencher dessa falta. Só que ele não encontra essa busca. Na teoria lacaniana, o homem não encontra essa busca. Por quê? Porque ele precisa estar permanentemente buscando, né? Ele não se encontra. Quando acha uma resposta, tem uma pergunta nova. E essa falta que adoece. É essa falta que traz a angústia interna para o homem. É essa falta que vai adoecer ele e levar ele para terapia. Na nossa psicanálise aqui, da Faculdade da Alma, a gente responde esta falta. A gente entende o que está faltando para o homem, não só entende, mas a gente leva o homem a reconhecer o que é que vai preencher, né? Então, é aquilo que o Ricardo falou no começo. A gente tem muitas teorias, você falou, né? Começou em Freud, mas nós não ficamos só em Freud, a gente não fica somente nas teorias, a gente busca um pouquinho além. E claro, a gente tem aí Jung que nos ajuda a Aconteceu ter tanta coisa depois de Freud, né? Muitas coisas, de fato. Jung nos ajuda a ter esse olhar para além, né? Então, com E a ajudinha também ajuda, junguiana, né? E um olhar elianiana, a gente consegue, então, eu posso dizer que preencher a falta, porque nós trazemos uma psicanálise que leva o homem ao encontro do conhecimento de si mesmo, do conhecimento de quem ele é. E aí, se a gente puder fazer uma analogia a um livro quântico que eu mais curto, lá diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a maioria das pessoas tem esse livro em casa, né? Exato. Então, quando o homem conhece a verdade, ele então se encontra. Quando ele se encontra, ele consegue olhar para aquela falta estrutural que Lacan diz que ele vem com, e então entender o que preenche essa falta, né? E essa é a psicanálise que a gente ensina, essa é a psicanálise que a gente leva para o Brasil inteirinho. Nós já estamos em todo o Brasil, que lindo, né? Quem diria? Que legal, eu acho isso maravilhoso, porque o autoconhecimento liberta as pessoas, né? O autoconhecimento faz as pessoas felizes. Eu sou uma antes de fazer o curso de psicanálise e outra depois. A psicanálise me faz feliz hoje, apesar de tudo, de qualquer coisa. A qualquer coisa que acontece, eu consigo ter um olhar muito diferente do que eu tinha antes de ter esse conhecimento. Então, que tipo de alunos chegam lá para vocês? Que tipo de pessoas chegam para vocês como aluno ou como cliente também? A gente pode dizer que todo, mas antes de eu te dizer sobre os alunos, eu quero só deixar claro que eu não tenho nada contra Lacan, pelo contrário, eu sou apaixonada pela psicanálise de Lacan. Todos eles contribuem, né? Com certeza. Todos eles contribuem. Então, quem que chega ali na Faculdade da Alma buscando a psicanálise, seja para formação, pós-graduação, ou seja, para um atendimento terapêutico, né? A gente tem, Marilda, todo tipo de pessoa, né? Para a formação, a gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem farmacêutica, a gente tem dona de casa, a gente tem empregada doméstica, a gente tem todo grupo social de pessoas está buscando esse conhecimento hoje. Exemplo, dona de salão de cabeleireiro, vai lá, começa a ouvir as clientes, vê os problemas de saúde emocional que elas têm, os problemas de casamento com relação com os filhos, vem para psicanálise buscar ajuda, até para melhorar o quê? A entrega que ela tem dentro do salão, para ela saber entender a cliente, para ela saber como Toda conversar. cabeleireira e manicure é uma já terapeuta. É uma psicanalista, Enfermeiras também fazem muito a formação em psicanálise, buscando esse conhecimento, porque elas também estão ali na linha de frente, ouvindo as pessoas e vendo o drama, né, a situação da vida delas que elas não conseguem resolver, que essas pessoas não conseguem resolver. Médicos, a mesma coisa, estão ali atendendo pessoas, estão vendo as dificuldades das pessoas e eles acabam vindo para a formação. Acho que aqueles médicos que fazem exame, não acha nada, né?
Tem muito isso, faz muito. Sim. Aí fiz um monte de exame e não achei nada. Aí o médico É pensa, que assim, não tá em algum lugar específico, né? Foi o que Não está num órgão, ou está, né? Está em todo, está em todo o indivíduo. Conversando com um desses médicos, né, que fizeram a formação ali com a gente, ele diz isso. Ele falou, eu entendi que se eu não buscar olhar para o meu paciente nesse processo psicológico, né, da psique, que é o foco da psicanálise, né, a psique do homem, questão mental e emocional, se eu não levar este olhar, eu não vou conseguir curar o meu paciente, porque o problema não está só no físico. Né? E além desse grupo que a gente falou para você, a gente tem um grupo de líderes religiosos, muitos pastores, né? Muitas lideranças religiosas. Aqui em Rolândia começou na igreja, né? Na igreja batista, se não me engano. Quando começou lá atrás, né? Para os pastores conseguirem conversar com as pessoas que estavam ali, com quem congregava ali com eles. E eu converso com esses pastores depois que eles se formam, pastores, pastoras, né? E eles falam, nossa, a igreja precisa saber dessa psicanálise, a igreja precisa saber que isso existe. Eles diziam assim que é o que faltava de conhecimento para eles, a psicanálise. E a nossa psicanálise, ela não é um montante de material teórico que você vai sentar e você vai ler e você tem que estudar aquilo, de jeito nenhum. Né? Tanto que as nossas aulas, grande parte, eu diria, sei lá, uns 90%, né, Ricardo, das aulas ali da Faculdade da Alma, elas são didáticas em vídeos, interativas. Trazendo realidade prática clínica, mesmo, né? realidade humana. É vida. Isso, exato. O que vocês mais Inclusive, ouvem, as pessoas que chegam lá? Só, eu tô assim, fazer tô assado. Só um pouquinho, só para completar esse raciocínio. Se você é um líder religioso e você gostaria de trazer uma formação para dentro da sua instituição, ou da sua congregação, ou de um grupo de instituições, de igrejas e tudo mais, vocês podem procurar a Faculdade da Alma também, que a gente consegue fazer, né, um pacote de acompanhamento, de treinamento, de capacitação para a instituição também. Queremos levar isso para as escolas, né? Sim. Os professores, respondendo ainda a outra pergunta, a gente tem um grupo grande. Professoras também, professores. Mas em massa, não vai ser para meia dúzia, não. Isso vai acontecer para muita gente, muitos professores, eu creio. Professores e professoras também buscam a formação em psicanálise, porque também estão na linha de frente, também estão vendo as crianças ali sofrendo adoecimentos, muitas vezes vindos também da família, eles com certeza. acabam criando uma segunda vertente de atendimento, né, até para poder proporcionar, às vezes, um atendimento direto para a família, algo que elas conseguem ajudar dentro da sala e também fora da sala, né, porque muito psicanalista trabalha além do seu expediente, já trabalha durante o dia, aí aproveita e faz, né, uma renda extra inicialmente no período noturno, no sábado, e aí depois acaba fazendo uma migração de carreira quando estabiliza a sua clientela, né? Ótimo. Quais são as maiores queixas que as pessoas chegam? Quais as maiores demandas que os clientes ou possíveis alunos que chegam primeiro como aluno para fazer o curso ou vem como cliente e depois vai para... Acontece os dois caminhos acontecem, né? Mas como a gente é uma instituição formativa, a gente recebe mais pessoas interessadas mesmo na formação, porque, agora respondendo, né, a maior queixa que elas trazem é, não aguento mais. Essa é a fala. E aí você senta para conversar um pouquinho, daí sai de tudo depois desse não aguento mais. E outra queixa que é muito forte também, que aí a gente tem esse grupo, né, de líderes religiosos, eles falam, não tem mais resposta, não encontro mais resposta. E aí, então eu estou indo aí buscar resposta. Isso, e muitas vezes esses líderes, eles são confrontados pelas pessoas que estão ali naquela congregação, naquela instituição. Chega um casal e diz, ok, pastor, a gente fez o que você falou, e agora não deu certo, o que eu faço? E aí ele chega uma hora que ele fala outra coisa. Aí, daqui a pouco eles chegam e confrontam de novo. Não funcionou. Mas eu acho um movimento lindo desse grupo, de buscar, querer conhecer mais. Porque você percebe que eles não estão buscando mais para si. Eles estão buscando mais
para a comunidade. Eles estão buscando para atender aquele grupo que tem ali, Um né? rebanho mesmo. tem mais o que entregar, né? Exatamente. E eu acho isso muito lindo. Só que quando eles entram para a formação, marido, acontece uma coisa incrível, que acontece com todo mundo. Primeiro, a psicanálise é para mim. Psicanalise. Primeiro, a psicanálise é para mim. E, inclusive, ele dizia, né? Eu comecei a formação porque eu não tinha mais resposta, eu precisava de resposta, porque eu sou um líder, né? E eu preciso atender a demanda que me chega o tempo todo. Eu não tinha mais resposta, as situações aconteceram, não sabia mais o que fazer. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que a psicanálise, ela era diferente. Primeiro ela chegou para mim, primeiro ela tratou a mim para eu poder então levar. Melhor porque forma é de o curar caminho, o outro, né? Esse é o caminho. É a autocura. Porque não tem como você dar para o outro aquilo que você não tem, entende? Então não tem como a gente querer dar só um embasamento teórico, um certificado para a pessoa e falar, vai embora. Não tem, não faz sentido. É raso. Ele E vai não precisar. Resolve, né? Ele não vai precisar. resolver. Ele vai precisar E dessa ferramenta dentro dele. A psicanálise é dentro. Então aqui a gente está aqui para ensinar a pessoa a usar a psicanálise na própria vida, para ajudar as pessoas que estão perto dela, e não para só dar um papel dizendo que ela tem essa capacitação. Né? A Faculdade da Alma não trabalha nesse raciocínio de dar um papel para você, porque você foi lá e cumpriu e preencheu uma provinha, dá um tapinha nas costas e vai para a vida. Não, a gente está lá para realmente capacitar a pessoa, e a gente acompanha essa capacitação, a gente tem um time para fazer isso, para acompanhar essa jornada de cada aluno que entra. Então, mais para o final, você vai você vai falar de três coisas para a pessoa que chega lá e fala assim, isso aqui é para mim ou não é. Então, para a pessoa entender que a psicanálise é de fato para todo mundo. Porque quando a pessoa está dizendo isso, o que ela está dizendo sem perceber? Que ela não quer crescer, que não quer entender, que não consegue, que é muito profundo. Eu diria que ela está dizendo algo mais profundo. Como psicanalista, né? Reconhecendo o comportamento humano, a gente sabe disso. Ela está dizendo, eu já busquei em tantos lugares, eu já fiz tantos cursos, eu já não sei o que, e nada disso me ajudou. E aí chega para ela uma psicanálise na Faculdade da Alma, no mapa que ela possui, no mapa mental que ela tem, é igual tudo aquilo que para ela não funcionou até naquele momento. Ela não sabe ainda que a Faculdade da Alma, a psicanálise aqui da faculdade pode mudar a vida dela, como tem mudado a vida, né, de muitas pessoas no Brasil todo e fora do Brasil. Então, o que ela está dizendo é isso. É igual a pessoa tem dinheiro e você chega para oferecer para ela algo que ela não tem interesse, o que ela vai falar para você? Que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro, mas ela tem dinheiro. Só que aquilo que você está ofertando não faz sentido no mapa mental dela. Por quê? Porque por vários motivos, e pode ser por esse motivo que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa conhece algo semelhante àquilo, né? Na cabeça dela parecido com aquilo, e para ela não faz sentido. Acaba colocando na mesma caixinha. Então, esse é o ponto, né? Que faz com que as pessoas tenham essa fala. Isso, assim como vai ter, vamos pegar aqui, a gente está numa agência aqui, né, nesse momento, imagina que a pessoa que montou essa agência tivesse comprado um curso de R$ 29,90 de marketing. O quanto que ela vai aprender nesse curso de fato vai conseguir ajudar ela a mudar a vida, a ter uma empresa e prosperar? Ou, de repente, ela vai ir lá e vai investir um valor muito mais alto, mas em algo que realmente vai aprender, vai capacitar e que vai tornar ele, assim, capaz de ter uma estrutura, um negócio que cresce, prospera e gera resultado para os clientes. Então é bem diferente. Às vezes a pessoa está comparando aquele cursinho que ela compra lá, que as aulas são super chatas, que você fica com vontade de dormir antes de a pessoa chegar nos 5 minutos de aula, e compara. E não é por aí, né? A gente tem toda uma dinâmica, é gostoso, é agradável aprender, porque você não está ali sentado para estudar que nem na escola, no ensino fundamental. Você está ali para aprender sobre você. É como você assistir muito conteúdo que você assiste no YouTube, só que ali está sendo super direcionado, super específico, com exemplos clínicos reais, então é outra pegada, né? Mas é sempre nesse jeito, gostoso, agradável de consumir, que você bota o fone de ouvido e não quer parar, que às vezes o aluno vai lá assistir 2, 3 vezes a mesma aula, porque, nossa,
como foi agregador, quanto detalhe expansão tem. de consciência mesmo, A né? riqueza do conteúdo é muito grande. E os alunos relatam isso no suporte, né? Eles até Legal. chegam, né, e falam, nossa, achei que isso não era para mim, que é a queixa, né, a questão aqui. Tem gente que fala que é coisa de gente doido, que psicanálise é só para rico. Ah. Já foi um dia, né? Já foi, mas hoje Hoje não é para todos, né? Hoje é para todos. Hoje é para todos. Todo mundo tem acesso à psicanálise, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso ao caminho de mudança, né, que está disponível. Basta a pessoa querer caminhar nesse caminho. E aí a psicanálise, ela vem como uma seta nesse caminho. Ela vem direcionando, ela vem dizendo, olha, vira à esquerda, cuidado, tem um semáforo à frente, sei lá, quebra-mola adiante. Ela vai dando uma indicação de como a pessoa pode trilhar essa jornada, trilhar esse caminho de autoconhecimento. Eu observo, né, na psicanálise, antigamente, que era muito demorado. Hoje a psicanálise é breve. Não, a pessoa não precisa ficar lá indo 2 vezes por semana, como era antigamente, 2 vezes por semana durante muitos anos. Hoje está muito, essa evolução que o Ricardo falou, né? Está muito mais rápido. Já conseguiu se detectar, digamos, né, coisas, perfis, padrões que as pessoas têm muito mais rapidamente, muito mais fácil. A emergência, né, que a gente vive. A psicanálise que levava 10, 15 anos, ela surgiu há mais de 100 anos atrás. Nesses 100 anos, quanto a humanidade evoluiu? Sem dúvida nenhuma. Quanto o conhecimento da humanidade, conhecimento sobre medicina, sobre tudo evoluiu. E a psicanálise não ficou para trás, ela continua evoluindo também. Então hoje é percebível, tem pessoas que vão sentir resultado na primeira sessão já sai com muitos insights. Tem gente que vai conseguir tratar completamente, esgotar situações em algumas sessões, em alguns meses, dependendo da complexidade, um semestre, às vezes um pouco mais, dependendo da complexidade, que às vezes tem uma situação muito, né, cheia de degraus, assim, né, cheia de camadas, né? Sim, camadas. Mas, tipicamente, a psicanálise ela é muito, muito eficiente, porque ela vai na raiz da situação e consegue resolver aquilo de onde a situação surgiu, né? Como se fosse esgotar a partir da raiz mesmo, arrancar pela raiz a situação. Agora, tem outras psicanálises que não. E é o que mais tem na internet. Infelizmente não, eu acho que cada um chega até onde consegue, tá tudo bem, assim, né? como foi, né, com os nossos conterrâneos, Freud, Lacan. Exatamente. Outra situação que a gente vê também que acontece bastante é que aqui, pelo menos, a gente tem uma vertente de a psicanálise tem que gerar resultado para o paciente e transformar a vida dele. O paciente paciente nunca vai sair do consultório sem estar levando algo de valor para esse paciente. É que nem ir no shopping, tem que sair você vai sair com uma sacolinha, ela não pode estar vazia. Tem que ter algo de valor ali. E o que acontece é que existem outras instituições, outras escolas, e tem bastante, que vão lá e vão ensinar que o teu paciente, ele é a tua fonte de renda. E aí que você precisa ficar ali cozinhando ele em banho-maria por muito tempo, porque ele é a tua fonte de renda. E a gente não acredita nisso. A gente percebe que... Não precisa mais ser assim, O que é o eficiente? Não. A gente acredita que se você gera um resultado significativo para uma pessoa, ela vai sair e vai te indicar para todo mundo da família dela. Ela vai ir num chá de bebê, ela vai te indicar para todas as amigas. Ela vai ir num churrasco, ela vai falar com todos os amigos dela. E ela vai ser uma promotora do teu nome, da tua marca, digamos assim, como psicanalista, pro mundo. Ela vai ficar defendendo você e vendendo o seu peixe pro resto da vida. Então, cara, não faz sentido nenhum ficar enrolando um paciente só por causa de receber dele. Nenhum sentido. E aqui a gente é a nossa percepção de como as coisas são. Até porque essa vertente da terapia breve, né, ela é muito valorizada no processo.
Porque se a pessoa está com uma situação ali, não importa quantas camadas tem, é o problema dela, né? Quanto mais breve for o processo, resolver. melhor será para a pessoa, se esse é o intuito da psicanálise, né? De gerar transformação, de gerar mudança. E de fato não faz sentido ficar cozinhando em banho-maria, porque eu tô olhando só para o meu bem, só para o meu benefício. Olha, somente Inclusive, como um cifrão no olho do paciente. Eu não gosto disso. Inclusive, se você concorda com a nossa perspectiva aqui da Faculdade da Alma, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre terapeutas que ficam ali enrolando o paciente. Fala sobre isso. Então fala pra gente. Você concorda com a gente? Você acredita que o nosso raciocínio é correto? A gente deve continuar seguindo nele? Eu acredito que sim. Eu concordo Sim. 100%. E conta também como que foi, se você já teve uma experiência terapêutica, como que foi para você essa experiência terapêutica? A gente vai amar saber, né, Marilda? Lógico, com certeza. Tem gente que chega com medo das descobertas. Nossa! É o que mais tem. É o maior medo do ser humano, Marilda. Descobrir-se. Descobrir-se, né? Encontrar-se com quem é. Né? E esse medo, eu vou te falar, e você vai falar, cara, é real, isso é verdade. Porque imagina a pessoa que ela tá sozinha. Ela chega em casa, o que ela vai fazer quando ela chega em casa se ela tá sozinha? Ela vai ligar um rádio, vai ligar uma TV, vai botar um vídeo no celular, ela vai buscar algum barulho, para quê? Para preencher um vazio no qual, se ela se permitisse mergulhar nesse vazio, ia fazer muito bem para ela. Mas o medo de ser é tão grande dentro da pessoa que ela precisa estar sempre se distraindo com algo fora para não ter esse encontro interno. E hoje a gente tem tanto ruído, né? A vida ela é maravilhosa, eu falo, né? A vida é maravilhosa. E ela vai nos empurrar para esse encontro com a gente mesmo. Ela vai empurrar. Não importa quanto eu fico protelando de ter esse encontro comigo, a vida vai empurrar. E eu digo, né? Ela empurra quando? Ela empurra quando eu passo por uma situação difícil. Quando eu passo tem uma doença. Uma doença, numa separação, uma perca importante de emprego, né? Sim. Ou uma perda importante de alguém que eu amo, né? Na família ali, um luto. E aí, quando essas situações acontecem, o que a gente entende? A gente entende que a gente está tão inconsciente na vida que a vida precisou nos chacoalhar de uma forma tão grande assim, para a gente poder então despertar para quem a gente é. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele coloca essas situações na nossa vida que não tem nada de ruim. Ruim é apenas um ponto de vista, né? É bom. Às vezes as situações não são agradáveis, claro, tem uma doença, tem uma perda, de forma alguma, mas o que a gente aprende disso, como a gente sai disso depois, que é o encanto de estar vivo. É o desconforto que nos cura, né? Que nos faz despertar pra gente. A doença, quando acontece a doença, já é o final do episódio, né? É o começo da cura. É o grito máximo do corpo, né? Corpo. Dizendo, olha para isso. E se a gente olha, de fato, é o início da cura. É o início da cura. A doença é o início da cura. Qual que é a diferença do entender racionalmente e o entender lá dentro? A gente tem um livro que se chama Os Níveis de Consciência do Ser Humano. Quando a pessoa pega esse livro na mão, ela está na consciência racional. Quando ela termina de ler esse livro, ela está numa consciência psicológica bem profunda de si mesma. Eu tenho Já entendeu toda a dinâmica, né? Já entendeu toda a dinâmica. Eu amei esse livro. Eu tenho inclusive aqui no meu celular, depoimento de uma aluna falando isso. Ela falou, olha, não foi fácil ler, não foi fácil tudo que eu precisei olhar ali, mas quando eu terminei, eu me senti... É libertador plena, demais. Libertador. O autoconhecimento liberta, gente. É felicidade, é paz. Então, assim, o que muda enxergar a pessoa de uma condição para outra, né? O que muda a pessoa da condição de estar vivendo aqui fora no racional para a condição de entender verdadeiramente um processo mais psicológico quem é o conhecimento. É o conhecimento. Ela conhece e ela evolui. O conhecimento é como se fosse uma escadinha de evolução. Então, ela está num patamar aqui. Ela só vai entender e perceber o que está aqui nesse patamar. Ela não vai ver nem acima nem abaixo. Para ela ver acima e abaixo, ela tem que descer mais, ela tem que subir mais. Então, quando ela vai subindo e evoluindo seu processo de consciência, ela vai olhando a si de uma maneira diferente, percebendo também todas as coisas à sua volta de outra forma, de uma maneira também diferente. É como subir no
no 5º andar de um prédio, eu não me lembro quem que foi que deu esse tipo de exemplo, que eu achei ótimo. Você está assistindo o desfile de 7 de setembro aqui embaixo. Então, você está assistindo o exército passar, mas um já passou, o outro está lá para trás. Os 3... Você sobe no 5º andar, você vê o que está lá passando, mas você consegue enxergar o que já foi, e você consegue enxergar o que está por vir. Eu acho que a Tem a psicanálise visão do todo, é né? essa consciência, tem a visão do todo, Aham. consegue entender o que já passou, consegue entender a tua dinâmica de agora, e dentro dessa, você consegue ver o que vai acontecer lá na frente. E consegue Exatamente. antecipar situações Antecipar, antes que elas aconteçam, exatamente. Fala-se muito hoje em repetir padrões, né? Fala para nós, Eliane, o que o pessoal chega lá repetindo. Eu faço sempre isso, está sempre acontecendo. Essa história do repetir padrão. Uma muito forte que a gente tem ali é a questão mais dos relacionamentos, né? Que a pessoa, ela descartáveis hoje, né? Infelizmente. Ela se relaciona com uma pessoa, aquele relacionamento acaba, né, dando conflito, não dando certo, e aí ela vai para outra relação e parece que ela voltou para a mesma relação anterior que ela estava. Acha que tem o dedo podre. Ela acha, inclusive ela fala, nossa, eu tenho dedo podre para relacionamento, porque não dá certo, não funciona. E é isso que você acabou de falar, essa analogia do prédio, né? Eu trago a analogia do labirinto. Então eu falo para a pessoa, olha, imagina que você está dentro de um labirinto e você não consegue ver a saída desse labirinto. Você está andando para todo lado e batendo a cabeça em tudo quanto é lado, em tudo quanto é parede. E aí você consegue sair de uma quadradinho do labirinto, só que você vai entrar no outro quadradinho do labirinto, porque você está saindo no horizontal. Então, os padrões, eles se repetem por esse motivo. A pessoa está sempre andando numa mesma direção. Entenda que a direção é um processo psicológico. A pessoa está sempre pensando da mesma forma, está sempre imaginando da mesma forma, está sempre olhando para a mesma coisa, está sempre vivenciando, está sempre buscando o mesmo, né? E aí eu digo para ela, como que a gente consegue sair dessa repetição de padrão? É claro que é um processo mais profundo de autoconhecimento que a gente traz para a pessoa, e o livro, Os Níveis de Consciência do Ser Humano, ajuda demais, mas eu falo para ela assim, imagina comigo, você não está vendo saída, esse labirinto está se repetindo, você consegue sair de um quadradinho, mas você entra no outro, está da mesma forma. Imagina você subindo um pouquinho acima, você conseguindo olhar para esse labirinto de cima agora. Agora, imagina que você entrou na psicanálise aqui da Faculdade da Alma, começou a entender sobre você, os caminhos, as situações, antecipar situações que iam chegar, e é como se você pegasse uma escada. E aí você pega uma escada bem grande que vai lá em cima, que vai lá pro 5º andar. labirinto. Exatamente, porque de lá a gente consegue ver, olha, aqui tem saída, aqui tem outra saída, aqui tem outra saída, não é esse o caminho, a gente para de ficar se perdendo na jornada, muda, né? Porque agora a gente sabe... perspectiva, né? Exatamente. E aí, então, os padrões começam a mudar, né? E os padrões começam a mudar, e mesmo aquela pessoa que sentia que ela não tinha tempo, ela agora vai começar a ter tempo, porque ela vai parar de perder tempo, energia, esforço, ela vai parar de se desgastar, ruídos, né? Ela vai parar de se desgastar com situações desnecessárias, porque ela vai saber qual é o caminho mais curto para aquilo que ela está buscando. Ela vai deixar de estar perdida na vida, que é um dos obstáculos que muitas pessoas chegam também, né? Que são as questões de separação. O pessoal chega lá, sem expor ninguém. Queiram, se vocês quiserem, dar exemplos de casamento restaurado. Acho que vocês devem ter muitos. Muitos. Mas eu tenho um lindo que eu quero... Esse eu posso trazer tranquilamente, né? A princípio, começou com um processo de terapia. Então, o casal, já separados, né? Então, dos pares ali vieram para o processo terapêutico. E aí, logo em seguida, o outro também veio para o processo terapêutico. O primeiro chegou querendo um autoconhecimento, querendo, né, se entender, não queria mais voltar para a relação, já estava certo da separação e tudo mais, né? E não queria o quê? Não queria o mesmo do que já tinha vindo, do que estava vindo. Não queria repetir aquilo. Então, ela queria um processo para ela se autoconhecer, para ela não precisar repetir aquela história anterior. E aí, o outro já veio com uma expectativa diferente. Ele queria, sabe aquele panfleto que a gente encontra nos postes, nas rodoviárias? Exatamente. Traga o seu amor de volta. em 3 dias. Então, ele veio mais ou menos com essa expectativa. Eu quero meu casamento de volta, né? Inclusive, é um dos motivos que leva muitos homens para terapia, né? É o desespero. O desespero. Eu quero meu casamento. Deu ruim agora. Então, só que aí... Não tem mais por onde correr.
Olha Vou que pro coisa, divã. que coisa linda, né? Quando o terapeuta ele tá com o olhar dele bem afinado, Afinado. né, para o processo, ele consegue perceber. Ele tá desesperado, porque se a pessoa chega num ponto de quero meu casamento em 3 dias, quero meu casamento de volta em 3 dias, quero meu amor de volta em 3 dias, a pessoa tá pronta para fazer qualquer coisa. E aí eu usei aquilo a favor do processo terapêutico. E aí nós fizemos uma jornada de entrar para dentro dele mesmo, que foi muito rápido, porque na cabeça dele não tinha mais tempo a perder, ele tinha que conquistar ou reconquistar aquilo que ele já tinha perdido. Ele estava... Uhum. era Achou que tinha perdido a outra pessoa, Ele né? está altamente motivado, né? Então a gente continuou, a gente fez um processo e foi muito rápido, né? Não demorou muito no processo terapêutico, porque os dois já estavam no processo terapêutico, não demorou muito deles se reconhecerem em si, conseguir separar eles e o problema, e olhar para o problema nessa analogia que a gente fez de cima. Olhar o problema de cima e falar, não, nossa, isso aqui... Porque quando o casal está num problema de relacionamento, muitas vezes, marido, é isso aqui, ó. Ó, eu e você... Ninguém se vê. Ninguém se vê. O que as pessoas veem? A pessoa vê o problema, só que o problema está na tua direção. Então, o que eu acho que é o problema? Eu. Então, de quem que eu quero me livrar? De você, porque Uhum. você é o problema, entendeu? Então, a gente Sim. trouxe esse olhar e eles começaram a ver, tiraram o problema, colocou o problema aqui, então eles começaram a se ver e a olhar o problema e começaram a resolver o problema. Não demorou muito para um desses parceiros iniciar o processo de formação em psicanálise, porque ele viu a transformação que a própria psicanálise estava causando no processo terapêutico da vida deles. Rico isso, Eles né? falaram, não, eu quero esse negócio para mim. E não demorou muito, o outro parceiro também veio para a formação em psicanálise. E não demorou nada, os dois estavam formandos, lindos, se amando cada dia mais. Hoje vivendo a sua, eu diria, uma lua de mel eternamente para a vida. Pra Porque sempre. a pessoa precisa se conhecer, esse é o problema maior das pessoas, elas não se conhecem. E quando elas não se conhecem, elas não se sustentam em si. E quando não se sustentam, eu quero alguém que me aguente, alguém que me tenha, alguém que... né? E isso cansa demais e Isso acaba com a sufoca a outra relação. pessoa, né? Querendo amor, querendo provas, querendo isso e aquilo, e na verdade, né, tem um caminho muito mais leve para os dois. E muitas vezes exigindo do outro aquilo que não tem dentro, né? Como no começo você falou, né, do Lacan, da falta. A pessoa tem uma falta dentro dela, mas ela acha que quem tem que preencher essa falta é o outro. Exatamente. Está muito longe disso. Somos nós, somos os únicos capacitados para nos preencher. E a função do terapeuta, o papel do terapeuta é mostrar Esse caminho. esse caminho, caminho, como mostrar guia, o que né? preenche. Eu sou apaixonada por isso tudo. Inclusive, se você está nessa situação, está, né, em um casamento, está numa situação que você já não sabe mais o que fazer, já sente que você já tentou de tudo, ou você gostaria de investir para que o teu casamento virasse esse processo, né, de lua de mel eterna, em que vocês vão realmente estar plenos, bem e felizes, e ajudando o outro a crescer, os dois nessa parceria, nessa união incrível. A gente vai lançar também um processo de mentoria individual para casais. Sim. E você pode entrar em contato com a Faculdade da Alma e obter mais detalhes sobre como funciona, né? Aí vai ter uma pessoa aqui do nosso time comercial, vai conversar com vocês, vai explicar direitinho quais são os entregáveis, quanto tempo como funciona, para que vocês possam tomar essa decisão. E eu acredito de verdade que é um grande investimento, né? Uhum. Inclusive, às vezes a gente fica pensando assim, os casais, às vezes eles têm algumas questões de divórcio, né? E acabam envolvendo justiça, acaba envolvendo alienação parental, Sim. acaba envolvendo Isso é muito triste. advogados, né? Custos enormes com É um advogado. prejuízo para muita gente, né? Separação de bens. Perdas muito maiores do que esse investimento E traz. ali, às vezes, a pessoa passa de 50 a 100 mil de perda, só que fica ali para os advogados, para o juiz, para as pessoas envolvidas na partilha, na separação, né? Então, Que não cara, é bom pra tenta. ninguém, né? Faz um Exato. esforço e tenta, porque pode ser que você possa entrar de verdade na melhor fase do casamento de vocês e definitivo. Tem outro caminho também que acontece, né, nesse processo de terapia de casal, que é assim, porque a gente está falando aqui, né, da união, de manter a união. Mas há também, quando a pessoa se reconhece, ela vai saber, depois disso, o que de fato ela quer agora.
E quando esse processo acontece com os dois ao mesmo tempo, e também pode acontecer com um só, a separação ela pode até vir, só que ela vem numa harmonia tão maravilhosa, Sim. né? Eles mantêm né, se tem filhos na relação, mantém aquele acordo do cuidado com os filhos, mantém aquele acordo do respeito um com o outro, entende que cada um serviu o outro na jornada até ali, né? Não Sim. foi, eu perdi Fez meu parte, tempo, fez fez parte. E então, não importa qual é a direção que vem depois, a pessoa vai estar curada depois desse processo, seja Ué, para ficar ou seja para Eu fui não casada ficar. 2 vezes. Eu fui casada 2 vezes. E hoje eu falo, eu saí do segundo casamento porque eu não me curei no primeiro. Então, todas as pessoas que eu atendo que têm essa queixa, eu falo, se cura onde você está. Exato, Porque se exatamente. você não se curar onde você está, daqui a pouco você vai repetir Repete essa padrão, mesma né? doença. É a história do repetir padrão. Repetir Então, padrão. eu não me curei, eu não melhorei. Eu fui a mesma pessoa para o segundo casamento. Aham. E saí a mesma pessoa dele. Depois que eu busquei o autoconhecimento, depois que eu comecei a fazer estudar psicanálise, constelações familiares e tal, aí que eu fui entender que eu era o problema. Porque o problema do outro é o outro, é o problema dele. Mas que eu tinha coisas para resolver e eu saí igual. O livro Então, quântico diz que o homem perece porque falta conhecimento, não é? então estamos aí, né? Liliane, tem pessoas que chegam lá cansadas, eu acredito, né? E esse indivíduo que chega lá e fala assim, eu não aguento mais, eu estou muito cansado, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que manter, que bate no peito, eu tenho que continuar forte. A gente tem Como muito você desses. ancora? A formação em si, ela já é essa âncora. A gente fala, olha, mergulha sem Se medo, joga. se joga, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu cheguei aqui, uma pessoa, eu tô saindo daqui outra pessoa. Eu cheguei aqui querendo desistir da vida. A gente tem uma aluna linda, hoje ela é formada, uma terapeuta maravilhosa que está levando palestra para um monte de lugar. Inclusive, a gente ensina os alunos a fazer palestra também para vender terapia, para ajudar muitas Captação pessoas de e clientes. atender grupos grandes, né? Isso aí faz parte do nosso currículo. E ela, Marilda, ela, antes de fazer a psicanálise, ela era motorista de caminhão bitrem, de bicho grande. E ela Era tem, forte inclusive mesmo. tem um vídeo dela no Instagram da Faculdade da Alma, ela entrando no caminhão contando a história, né, ela falando e tal, Que depois legal. ela nas palestras no final do vídeo. E ela dizia que quando ela entrava naquele caminhão, que ela botava a mão no volante, que ela estava no meio da pista, ela pensava, puxa, pode ser agora, o momento de eu parar com tudo, de eu Meu conseguir Deus. botar um fim em toda essa dor. Ela pensava, né? E ela conta essa história. Ela diz que ela pensava que isso passava na cabeça dela. Passou por vários momentos de depressão, processos terríveis de ansiedade. E aí, quando ela chega na psicanálise, que ela começa a estudar e ela começa a mergulhar, e tem outro vídeo que ela conta também lá no Instagram, que eu trago, porque ela trazia muitas entregas, né? Contando da jornada dela. E aí ela fala, a psicanálise me salvou. A psicanálise me salvou. Uma mãe de 2 meninas lindas que estava, né, ali no processo de sair da vida e deixar essas meninas aí. Ela diz, a psicanálise me salvou. E não é só ela. Me salvou. Salvou as filhas também, A psicanálise, você falando isso daí, aconteceu comigo. No segundo divórcio, que veio seguido de uma falência, foi a psicanálise que me salvou. Porque eu estudava e a única coisa que eu pedi a Deus naquele momento é que eu e as minhas filhas saíssemos vivas dessa história e saudáveis emocionalmente. A psicanálise me salvou, com certeza, igual essa mulher. E não é só ela que a gente escuta isso. A gente encontra os alunos porque a gente tem a formatura presencial, né? E eles vêm para a formatura, eles vêm de outros países para a formatura presencial. Toda formatura a gente tem um aluno que vem de outro país para fazer a formatura presencial aqui. E aí a gente senta com eles um pouquinho, né? No dia seguinte, na manhã, a gente faz um café junto, a gente senta um pouco para a gente escutar eles. E muitos, a maioria, né? Eles fazem questão de vir, eles querem contar a história deles e é uma história mais linda do que a outra, e eles falam, a psicanálise me salvou.
A psicanálise salvou a minha vida. Eu A acredito. psicanálise salvou meu casamento. A gente tem pessoas aqui próximas da gente, né, que tem essa fala, a psicanálise salvou meu casamento. Inclusive, se você é aluno formado na Faculdade da Alma, a gente tem já muitas turmas, né? Sim. E você tem um case e você gostaria de trazer e ser entrevistado no podcast, né, aqui da faculdade, você pode entrar em contato conosco contar a sua através do história, né? suporte e a gente entrevista você. Vai ser um prazer ter você aqui conosco, né? E poder mostrar você pro mundo, a sua história, né? Pode inspirar muitas pessoas. A gente tem várias já no YouTube da Faculdade da Alma. Imagino. Várias histórias, né, que já contaram pra Uhum. gente. E você pode ser mais um. Como que as pessoas conseguem identificar um padrão? Né? Porque para uma pessoa leiga falar, você tem que identificar padrões. Ela só vai E aí? identificar quando ela ganha consciência sobre isso. É o que os alunos começam a falar ali, né? Quando eles começam a ler o livro Os Níveis de Consciência do Ser Humano, no nível 1 de consciência, todo mundo se vê. Todo mundo se vê. E aí é engraçado que eu tenho um aluno já formado, ele fala, nossa, quando eu li esse livro eu fiquei com tanta vergonha de mim. Eu fiquei com tanta vergonha do meu comportamento, eu fiquei com tanta dó da minha esposa, eu fiquei com tanta dó da minha família. Eu era uma pessoa horrível, como que eu podia ter sido, né, estar vivendo dessa maneira? Mas era um padrão É, aprendido, né? E aí Fica a dica aí para as esposas, né? Dá o livro dos níveis de consciência Dá o pro livro de marido. presente, exatamente. Coloca na cabeceira ali para ele ler todo dia um pouco. Exato. A gente tem aluno que compra para dar de presente para o grupo de funcionários dela, Que maravilha. né? Porque todo mundo tem que ganhar consciência. É óbvio, gente, se a gente vive num mundo que pessoas são mais conscientes, a gente está num mundo melhor. Porque qualquer empresa é feita de gente, né? Tem lá máquina, tem um monte de É, coisa. mas tem gente. Mas são pessoas, são pessoas. Isso que um ambiente de trabalho é cheio de gente querendo puxar o tapete, gente querendo falar e fazer fofoca e prejudicar o outro. Cara, que ambiente de trabalho Que é padrão esse? é esse, né? Então, Agora, tem uma diferença, né? De dizer isso é do meu jeito e isso é mecanismo de defesa, né? Tem, Marilda, tem. Agora, o fato é que sempre vai ser quando a pessoa está inconsciente dela, todo será, né, todo comportamento dela vai estar motivado por um mecanismo de defesa. Talvez, se você não tem um conhecimento da psicanálise, mecanismo de defesa, o termo fica um pouquinho difícil de você entender, mas eu vou tentar falar bem rapidinho o que é mecanismo de defesa. Por exemplo, Marilda me convida para tomar um café na casa dela. Só que eu não gosto na casa dela. Ela tem um monte de cachorro, tem um monte de gato, eu não gosto de animal. Eu gosto, tá, gente? Mas um exemplo pra vocês, eu não gosto de animal. Aí ela me fala, ai, vamos lá em casa tomar um café. Aí eu falo assim, ai, mulher, você não vai acreditar, eu tô com a coisa, minha agenda tá cheia, minha agenda tá lotada. Eu estou fugindo. Então, todo mecanismo de defesa leva a gente para uma fuga. Eu estou fugindo do quê? De deixar ela magoada, porque eu gosto dela, ela é minha amiga, não quero que ela fique magoada, não quero que ela pense que eu não gosto de ir na casa dela, não quero que ela pense que eu não gosto dos cachorros, dos gatos dela, porque daí ela não vai gostar de mim. Se ela não gostar de mim, eu vou ficar magoada, porque daí ela, né, eu não vou ter pertencimento, não né? vou ser aceita. Não vou ser aceita. Vou ser rejeitada pela minha amiga, porque eu não fui lá. Então, tem vários pensamentos, várias questões inconscientes, né? Exatamente. A gente veste uma máscara. Você falou a palavra. Mecanismo de defesa é a máscara que todo ser humano inconsciente usa para estar na vida. Ele vai estar sempre falando sim para todo mundo, porque ele tem medo de não agradar. Ele vai vai estar sempre dando porrada, né? Porque esse é o padrão. Também, né? Também. Só que toda essa gama de comportamento é pro lado de fora. E aí, a gente vai perceber o que a pessoa tem pro lado de dentro quando a gente vê esse comportamento. Então, porque é tudo um reflexo, né? Mal sabe a pessoa. Mal sabem eles que espelho, que o outro é um espelho, né? Exato. Para fazer um mini teste com a nossa audiência aqui, para identificar se está repetindo padrões, o que está rolando. A gente pode trazer vários pontos. Vamos pegar do relacionamento. Você já saiu de um relacionamento e se relacionou com outra pessoa e por um pouco de tempo parece que é diferente, mas depois na convivência vai percebendo que é a mesma coisa? Tá repetindo o padrão. Olha para tua mãe, para tua tia, para tua avó, para tua bisavó e veja se em uma dessas figuras tem alguma coisa que você está fazendo. Tá repetindo o padrão, né? Tipo, mamãe... Isso é tão normal, né? Nesse aspecto, né? A Eliane falou um pouco sobre a família, né?
de repetir padrão familiar, a gente tem a formação em terapia sistêmica, que engloba a parte Que é familiar. maravilhoso, que é outro conhecimento profundo, Fantástico, lindo, né? lindo, lindo. Eu sou Isso. apaixonada. Eu E aí sou a gente apaixonada tem por esse curso constelação familiar. acontecendo a gente tem esse Em curso, empresas também, a né? gente Também tem- tem empresas. a gente tem esse Exato. curso acontecendo presencial e na modalidade online também, ao longo do ano, né? Temos diferentes turmas e você pode descobrir mais detalhes, né? Nos chamando. É, a gente vai deixar na descrição do vídeo, né, formas Sim. da gente, de vocês falarem com as pessoas Mas, para ó, ter informações. tem outro padrão que vale a pena falar, que é o padrão financeiro, Uhum. né? A pessoa ganha, 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 né? Mas não sobra nada, tá sempre devendo, tá sempre... Às vezes tem uma graninha, entra uma graninha a mais, quebra o carro. Entra mais uma graninha, aí tem que trocar a máquina de Quebra a lavar. telha, né? Quebra não sei o que, né? Exatamente. A Então, pessoa tem um teto. repetição de padrão, né? Emprego, por exemplo, né? Você sai do seu emprego porque você se sente injustiçado no seu emprego. Você vai para outro emprego e a injustiça continua, Só né? muda Só Só muda muda o personagem, o o local. CPF de quem vai ser o justiceiro. Exatamente. Então, muito das dores que a gente vive, né, no nosso dia a dia, ela vem de repetição de padrão. E essas repetições de padrões, elas são inconscientes. A gente não está consciente do que a gente está fazendo. A gente não né? tem noção. Agora, quer mudar isso? O livro os níveis de consciência do ser humano, né? Você falou que do marido que leu e achou e ficou envergonhado. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu falava, gente, olha o tamanho das cacas que eu fiz nessa vida. Olha o que eu fiz com os indivíduos, com as pessoas que eu cruzei na vida. Que eu era muito exigente, eu era muito chata, muito mandona. Por que que... A gente vai se reconhecendo, a gente vai ficando com vergonha de nós mesmos, né? Eu fiquei muitas vezes, em constelação familiar, principalmente, a psicanálise é riquíssima, mas eu vejo assim, a constelação, ela clareia, ela é a vida teatralizada. Então, às vezes, em algumas que eu participei, eu falei, gente, que feio. Olha que feio que eu fiz. Mas era o padrão boa. do momento, a né? gente só consegue ver que tá feio porque a gente tá ganhando consciência. Sim. Né? Não é pra gente entrar numa dor do que já Na foi. culpa, não, de forma alguma. É pra gente entender, pô, tô no caminho certo, né? Daqui pra frente, né? Isso foi visto, não tem mais como desver. Inclusive, uma das coisas que a gente faz dentro da formação em psicanálise, dentro da pós-graduação, todos os cursos da Faculdade da Alma, a gente traz luz sobre a situação, mas nunca colocando peso, nunca colocando culpa, e sim mostrando mesmo, né? Exato, e sempre mostrando assim, nossa, olha só, tá tudo bem que aconteceu isso, que bom que você pôde chegar até aqui e aprender. Sim. Agora, o que dá para fazer para mudar daqui para frente? O que dá para fazer para que tem essa oportunidade, né? É maravilhoso quem tem essa oportunidade de ver isso e projetar o futuro, né? Igual a história de subir no 5º andar. Você tá aqui, mas daí você consegue ver o que você vai... Exato. Vai e não ver só ver, né? Mudar o que precisa mudar. Mudar o que precisa mudar. Liane, dá um exemplo para mim da pessoa que chega lá e fala, eu achei que era amor, mas era medo. Ela só vai reconhecer isso, como eu falei para você, a gente está falando aqui quando ela ganha consciência. Mas a gente está falando de relacionamento, vamos pegar esse fato, né? Essa questão do relacionamento. Às vezes a pessoa fica num relacionamento e esse relacionamento nem é favorável para ela. E ela vai se perdendo ali, ela vai murchando ali, ela vai se minando ali. E num dado momento, quando ela consegue sair, subir no 5º andar e olhar para esse relacionamento, ela consegue reconhecer que não era amor. Era o quê? Era um apego, era uma dependência emocional, medo de ficar sozinha, né? Então, eu só consigo reconhecer-me, né? Ou reconhecer a mim mesma quando eu ganho consciência de mim, que daí eu posso virar para mim e me ver. E me reconhecer. E esse ganho de consciência não quer dizer que a pessoa vai lá e vai terminar o relacionamento. Não, mas de forma alguma. Muitas vezes pode ser que ela vai conseguir puxar esse parceiro para os dois evoluírem juntos e mudarem a forma como eles se relacionam. Que é muito comum. Para que seja bom para os dois, para que pare de ser pesado para os dois, para que passe a ser agradável acompanhando o outro, para que pare de ter cobranças em excesso um do outro, para que um pare de falar aquela frase que magoa quando o outro escuta. Que dá aquelas alfinetadinhas, né, oportunas. As cobranças. Muitas vezes... O que é lealdade
que acaba sendo o autoabandono. Eu tenho um exemplo meu sobre isso. O que eu achava que era lealdade, que era a história que a gente aprende, né? Que a mulher tem que acompanhar o marido, realizar o sonho dele. Eu achava que estava realizando o sonho dele, mas eu só não estava assumindo o meu. Então, isso que eu achei um dia que era legal de fazer por um padrão aprendido, era não assumir aquilo que era o meu sonho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou realizar o sonho do outro. Foi o quê? Foi covardia da minha parte. Exatamente. Eu não fui suficientemente corajosa de assumir o que era que eu gostaria de fazer. E aí eu fui ajudar a realizar o sonho do outro. E é impossível. Ninguém realiza sonho de ninguém. A gente pode apoiar num determinado momento, combinado, né? Por um tempo combinado, mas realizar o sonho do outro a gente não consegue. Porque daí hoje eu penso, na cabeça dele, ele tinha uma ideia do que era esse sonho, mas em mim não estava o que estava na cabeça dele. Eu realizei de acordo com a minha perspectiva, mas não era a dele. E às vezes isso causa conflito. Porque Muito, deu tudo errado. Há uma divergência de expectativa. Exatamente. Aquilo que eu achei que estava 10, que estava lindo, maravilhoso, super legal, não era o que estava no coração dele. Estava no meu. Mas não era do dele. Então eu não realizei sonho de ninguém. Por fim, nem era o dele, nem realizei o meu. Toma distraída. Foi isso que aconteceu. E assim, hoje eu olho para isso e às vezes vejo minhas filhas ou mesmo clientes, eu falo, não caia na armadilha de realizar o sonho de ninguém. Dentro de um combinado, num tempo combinado, você apoia. Mas assim, sempre ouvindo o outro, ou então sai fora. Porque senão se machuca e machuca feio. O tombo é grande. E você entrou num detalhe importante. A gente percebe que os alunos aqui da Faculdade da Alma, eles passam a ser melhores ouvintes para a família, para o marido, para o filho adolescente. Então, se você é adolescente, tem uma mãe aí que não escuta você, não entende você, um pai também, cara, a psicanálise vai ajudar eles. Vai ajudar eles a ficarem mais atentos aos detalhes, para eles poderem entender as suas necessidades, as suas prioridades, né? Assim como entender, de repente, o que o chefe está querendo dizer, que ele está trazendo uma demanda e está dizendo, aconteceu isso aqui, de erro. E você ir lá e ser adulta, madura e dizer, não foi o coleguinha, fui eu mesmo, eu fiz... A autorresponsabilidade. Eu errei. E olha que eu vou falar aqui, é uma sacada de ouro para você, tá? Pode ser que isso possa salvar o seu emprego em algum momento. Presta atenção. Se você vai lá e você assume a responsabilidade como um adulto e diz, opa, ok, eu errei, entendo que eu errei, já entendi o porquê que isso aconteceu e, mais, já criei um plano, porque aí na próxima vez não vai acontecer. Eu vou fazer isso, eu vou colocar numa planilha aqui, e aí eu vou ter esse controle uma vez por semana, na segunda-feira vai despertar meu alarme aqui, eu vou olhar a planilha e eu vou anotar essas informações, e aí esse erro não acontece mais para sempre. Ao passo que se fica brigando, discutindo, querendo achar um culpado, um outro culpado, acha a solução, né? Se você tá sempre... Isso é adultecer, né? Autorresponsabilidade. Isso é adultecer. O indivíduo sai do papel infantil de criança, de querer achar um culpado e vai atrás da solução. E a maioria das pessoas tenta tirar o dele da reta e colocar a culpa no outro. E esse tipo de comportamento não leva ninguém para frente, mas esse tipo de comportamento não está servindo mais. É um mecanismo de defesa, negação. Exato. Então, se você entra na psicanálise aqui na Faculdade da Alma, você começa a entender isso e começa, inclusive, a se destacar. Quem sabe essa postura mais madura e adulta pode ser aí um portal para você se tornar, né, chefe daqui a pouquinho, né, conseguir uma promoção. Porque pessoas que são adultas e assumem responsabilidades e aprendem com os próprios erros, evoluem e são promovidas. Hoje é o que o mercado mais busca, né? Inteligência emocional. Né? Em muitos cargos, em muitas empresas, mais até do que a habilidade técnica. Porque a habilidade técnica, ela pode ser aprendida, né? Você entra num setor que você não sabe o trabalho, você vai aprender a fazer aquilo. Mas e a inteligência emocional? E lidar com o coleguinha?
né? Assumir as próprias responsabilidades. Ser adulto. Ser né? adulto. Passados 21 anos, hoje em dia, infelizmente, não significa É, que eu falo que atingiu a maioridade. essa disciplina aí tinha que ter na educação infantil, Sim. né? Vir com a pessoa no processo educativo. Por isso que nós queremos muitos professores psicanalistas. Muitos. No mundo inteiro. Já. O que torna a Faculdade da Alma diferente em psicanálise, como vocês estão trazendo aqui? Fora a metodologia, que tem uma psicanálise que é significativamente diferente das psicanálises que existiam anteriormente, né, vindo essa nova onda da psicanálise, tem também uma estrutura de suporte ao aluno. Então, por exemplo, o aluno está passando por um desafio pessoal e ele chega para o suporte ao aluno. Ele vai ter apoio para esse obstáculo emocional e pessoal que ele está enfrentando. Qual é a instituição de ensino, Marilda, no Brasil ou no mundo, que vai ter psicanalistas no suporte ao aluno da instituição para ouvir você e entender você e te dar uma direção Tem do um que fazer? 0800 lá, mas um robozinho, Sei lá, né? um CAPS da vida, né? Faz uma robozinho. parada assim, mas mesmo assim não vai ser tipo um grupo, não vai ser alguém ouvindo você, Ou um bot, necessariamente, muitas vezes, né? né? Muitas vezes sim. Uma IA, né? Uma Isso. inteligência. IA. Então aqui a gente tem esse feeling, esse tato com o ser humano e isso acontece todos os dias do ano, sábados, domingos, feriados, feriadões, feriado nacional, carnaval, réveillon, sempre tem alguém no Aniversário da suporte. cidade. Aniversário da cidade, sempre tem alguém no suporte para apoiar, ajudar você, acompanhar você. Tem plataforma de estudos com suporte lá dentro de conteúdo, tem encontros ao vivo. Nossa, a nossa plataforma, ela tem um módulo inteiro que é de análise clínica, né? Análise pessoal real, né? Terapia prática, acontecendo na prática para pessoa ali, o aluno poder assistir e ver na prática esse movimento acontecendo. Lembrando Porque eu que acredito aí que muitos tem- tem um choque de realidade, né? Quando começa, né? Lembrando que nesse aspecto ali das terapias, né, tem todo um aparato legal para Sim, uma autorização. autorização expressa da pessoa, não identificação dela, né? Então tem todos os pré-requisitos que devem ter para poder preservar a identidade da pessoa. Então, aí sim, ela vai lá e ela diz, eu quero contribuir com a instituição, eu quero poder usar a minha história para inspirar outros terapeutas a poderem ajudar muitas pessoas. Fantástico. Aí entra todo esse processo legal para poder entrar na plataforma. Porque esse é um diferencial muito grande, né? O nosso ensino é muito prático. Ele não é... Tem teoria? Claro que tem que ter teoria. A gente precisa saber de onde que vem tudo isso. Sim. Mas ele é muito prático mesmo. Joia. Vocês usam o tripé do ser. Bastante. Ele Né? Que é ele é a base, né, que sustenta a psicanálise da Faculdade da Alma. Então, a gente tem toda a base psicanalítica, que é o tripé psicanalítico, teoria, análise pessoal, né, análise clínica e a prática clínica, que é o estágio supervisionado. E a gente tem o conhecimento do homem nas esferas que o corresponde, que é corpo, alma e espírito. É um todo deste homem, né? A gente foi um pouco além da psicanálise tradicional para a gente entender esse homem num todo, para então ter respostas para as angústias, enfim, né, da humanidade. Não só trazer não é só falar para você, marido, você tem um problema e teu problema é esse. Conviva com ele. Não. Aceita que dói menos. Identificar o problema, identificar o que esse problema está causando e também trazer uma solução para esse problema. É porque a angústia das pessoas é assim, eu tenho um marido bom ou uma esposa boa, tenho filhos, tenho uma casa, tenho um trabalho e tal, e estou mal, estou nessa angústia. Aí, como que vai explicar? Por isso que... É só nesse olhar mesmo, É por né? isso que a gente tem, né, o tripé do ser. É só o tripé do ser que explica. Se ele fica na psicanálise tradicional, ele não vai ter essa resposta. Porque ele vai ficar só respondendo coisas materiais, né? Exatamente, e não é nesse lugar que está. E a gente tem muito, viu, marido? Eu atendo na clínica muita gente que chega com essa fala. Olha, minha família tá bem, meu casamento tá bem, tá tudo bem, não tem problema financeiro. Mas eu tenho uma angústia que me acaba, uma angústia que quando começa a anoitecer, eu já entro em crise, porque eu não quero que a noite chega. Eu passo bem o dia, mas à noite eu já não passo bem. Em determinada época do ano, eu sinto uma angústia enorme no peito, eu não sei de onde que isso
vem em determinado período do dia. Então, e essa angústia, ela tem uma resposta. Ela tem uma resposta. Essa Sempre angústia, ela vai me levar mais rápido para este caminho que eu preciso trilhar, que é o de encontro comigo mesmo, né? De entrar para dentro de mim. É claro que muita gente foge disso, né? Muita gente, porque daí eu sou assim mesmo. Minha mãe também era assim. Síndrome da Gabriela, né? Meu Minha pai era família, todo assim, mundo é desse jeito. né? Então, assim, eu vou ter que morrer com esse problema, porque todo mundo teve. Não, gente, se tem alguma coisa causando uma angústia em você, e mesmo que a tua vida esteja maravilhosa, tem alguma coisa aí que você precisa olhar que você não está olhando. Eu nasci assim, cresci assim. Quando não incomoda a nossa vida, ou a vida de outras pessoas, está tudo bem, né? Você tem um jeito de ser e permanece e tal. Mas quando está incomodando em alguma esfera, gente, por que não olhar? Por que não entender? Por que querer continuar repetindo isso e estar dessa forma, se não está bem ou não está fazendo as outras pessoas ficarem bem, né? E esse é um excelente indicador. Se você não está se sentindo pleno com o teu momento de vida, provavelmente a formação em psicanálise ou a pós-graduação em psicanálise aqui da Faculdade da Alma vai agregar para a sua vida, para você conseguir se localizar. Como se você comprasse um GPS para a vida e você soubesse, poxa, agora ok, eu já entendi onde eu estou e para onde eu quero ir. E agora eu tenho as ferramentas para conseguir, né, usar esse veículo e ir na direção certa. E esse veículo é a sua vida, né? Então você vai conseguir levar ela na direção que você deseja, não mais sendo apenas levado pela maré, né? Pela correnteza. Exatamente. Repetindo padrões. Quando as pessoas ouvem vocês falarem, né, Faculdade da Alma, que trabalha lá dentro deste tripé, a espiritualidade, as pessoas costumam resistir, fazem perguntas. É que o próprio termo espiritualidade, ele já tem, né, um processo formado no inconsciente coletivo de algumas pessoas ou de muita gente, né? Porque aí eles vão para uma ideia que já chegou pronta ali, daí eles acham que esse termo espiritualidade na Faculdade da Alma corresponde àquela ideia que elas têm. Que é religiosidade. Que é né? religiosidade. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que a gente é. Então, o que nós somos? Nós somos um corpo, né? Na primeira esfera aqui, material, nós somos um corpo. Na segunda esfera, nós somos uma alma, que é a psique do homem, né? Por isso, o psicanalista, por isso, né, o psicólogo, né? Por quê? Porque ele trabalha nesse processo mental e emocional do homem, que a gente chama de alma, né? Jung chamou de ânima, ou ânimo, né? A alma, né? Sim. O que anima, né? E depois a esfera espiritual, que é o que de fato o homem é. Para e aí, sempre. Né, ele é isso que vai ter essas construções de casa para habitar. Então, o corpo seria uma habitação do homem, né? O corpo, uma habitação do que o homem é. Então, o que habita o corpo do homem? O espírito que habita esta casa, né? Que faz morada nessa casa, que é a psique, para então conduzir este veículo da melhor maneira possível, sempre, né, na direção que o espírito tem para estar aqui. Então eu falo, não somos um corpo que tem o espírito, somos um espírito, né, que habita um corpo. Então quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando desse conhecimento, da pessoa ter esse conhecimento de quem ela é de fato. Tem um videozinho que ele é bem bonitinho, ele circula ali nas redes sociais e é lindo de ver. Que é o encontro de um espermatozoide com um óvulo. Que há Vou procurar esse vídeo. Há uma situação que acontece quando esse encontro se faz, que seria, né, a fecundação desse encontro. A fecundação, exato. E aí, quando esse encontro se faz, que o óvulo é fecundado, um feixe de luz sai daquela união, né? A gente vê um brilho, a gente vê brilhando, né? Essa experiência foi feita cientificamente e a gente vê brilhando. Então, uma explicação mais, talvez, quântica, né? Dessa situação acontecendo, desse movimento, é o espírito podendo, então, habitar agora, né? Um corpo, podendo habitar uma esfera física. E aí, esse espírito que habita essa esfera física, ele também vai crescer ali com a pessoa. Ele vai crescer com o ser humano ali. Veio para evoluir também, né? Vem para... Usando essa
essa figura. Eliane, na internet tem muita confusão entre pós, você falou formação e vocês falaram que tem pós. Então, explica qual que é a diferença de um curso para o outro. A pós-graduação na Faculdade da Alma, ela tem essa vertente mesmo, né, de pós-graduar, que é algo que vem para o aluno que já tem uma graduação. É algo que vem mais acima. Ela tem o reconhecimento ali, vem com o selo do MEC, e ela ajuda a pessoa a evoluir nos conhecimentos, né? Seja em qualquer área que ela atua, ela vai ter esse apoio da pós-graduação. E, inclusive, a composição da pós-graduação ela vai vir a partir de docentes, né, que se formaram e aprenderam a metodologia da Faculdade da Alma, que é algo que está só na formação em psicanálise. Então, o método clínico que é capaz de gerar todo esse resultado, toda essa transformação, essa próxima onda da psicanálise, ela está dentro apenas da formação em psicanálise. E aí, na pós-graduação, você já vai ver, né, um conhecimento mais ali avançado. Vem a professora Eliane, vem eu, né, Ricardo Leal, outros docentes todos, já dentro da vertente da metodologia da psicanálise que nasceu, foi incubada e ganhou o mundo, né, aqui dentro da Faculdade da Alma. Então, essas são as diferenças principais. Quem faz a formação em psicanálise faz se habilitando a atuar como psicanalista. Quem faz a pós-graduação em psicanálise normalmente vem para conhecimento próprio, para evolução do seu conhecimento, aprofundamento, para atendimento, né? Ampliação de currículo. Se a pessoa já atende, né? E ampliação de currículo para receber um benefício ali, para ela ganhar um aumento de salário se ela for concursada e tudo mais, por causa da questão do MEC. Mas a pessoa que faz somente a pós-graduação, ela não se habilita a atuar. Aí nesse caso, Ricardo, quero fazer a pós-graduação, mas também quero me habilitar a atuar. Aí você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Essas duas. As duas têm a duração, né, de 12 meses até 24, os dois cursos. A formação tem a duração de 24 meses, podendo ser concluído no acelerado em 12 meses, se a pessoa tivesse interesse. E a pós-graduação, lato sensu, MEC, é 12 meses certinho, fechado. 12 meses para concluir. Claro que aí tem uns prazos que rolam, né, se a pessoa quiser postergar, por causa da que entra lá na legislação do MEC. Mas na formação em psicanálise é 24 meses, tempo curricular, 12 meses o acelerado. E a pessoa pode, se ela também tem o interesse, realizar os dois ao mesmo tempo. Ela pode fazer a pós-graduação, ao mesmo tempo também fazer a formação, se o interesse dela na psicanálise é para a clínica, né? Para a atuação clínica. Aí ela recebe um certificado de formação em psicanálise, que certifica ela a ela utilizar esta metodologia para atender clinicamente, e ela recebe estaria habilitada a atendimento. Isso. E aí ela recebe um segundo certificado de pós-graduação em psicanálise clínica, lato sensu, pelo MEC, para ela usar, né, nas finalidades que ela bem entender. Ótimo. Nós falamos no começo, né, sobre os 3 sinais de que a psicanálise é para a pessoa. Exatamente. São esses 3 sinais. Olha, se você vive angustiado, ansioso, deprimido e achando que a vida para você não faz sentido, esse é um sinal. Se você está buscando uma evolução na carreira, uma profissão que te dá satisfação de vida e até agora você ainda não encontrou, este é um sinal. Um terceiro sinal. Se você está se sentindo perdido, se você não sabe o que fazer para sua vida mudar. Se você não consegue... muitas vezes as mesmas falhas, né? Se você não consegue se sentir reconhecido, se você sente que nada do que você faz consegue fazer com que isso dê certo, né? Existe um caminho. E a Faculdade da Alma está aqui para acolher você como parte dessa família. Porque aqui a gente realmente acolhe você, apoia você, compreende você e te ajuda na sua jornada a conseguir trilhar esse caminho de evolução. E a gente está aqui para ajudar você, ser um facilitador na sua jornada. Isso. A gente não vai trilhar a jornada por você, mas a gente vai estar aqui estendendo a mão durante todo o caminho e te mostrando
para onde caminhar. Exato. Então, se você quer ter uma boa relação na vida com você mesmo e com os outros, se você quer ter uma qualidade de questões mental e emocional mais satisfatória, né? Podendo ser senhor dos seus pensamentos, das suas Das suas emoções, dos seus decisões. sentimentos, das Um suas relacionamento, decisões. um relacionamento melhor com os Relacionamento filhos, melhor. um trabalho com o marido, com a esposa. Exatamente. Com certeza a psicanálise vai ser transformadora para você. Exato. Nós vamos deixar aqui, então, na descrição do vídeo, todos os canais para as pessoas encontrarem vocês. E vocês vão dar um presente, né? Sim. Para quem for, através do cupom. Conta aí para nós. Não poderíamos vir aqui no Além do Horizonte Isso. Sem né? deixar um Sem presente deixar para quem um vai ver. presente para quem vai ver. Isso, esse episódio tão bonito, tão rico quanto foi. Então, Como que se vai você participou aqui desse episódio do Além do Horizonte e você deseja fazer a sua matrícula na pós-graduação em psicanálise clínica, ou na formação em psicanálise, ou na pós-graduação, ou adquirir algum curso aqui da instituição, você pode utilizar o cupom Horizonte. Anotem aí o cupom. Isso. E você vai receber R$100 de desconto por mensalidade do início ao fim do curso que você tiver escolhido. Se o curso tem 12 meses, você acabou de receber R$1.200 de desconto. presente. Que maravilha. R$1.200 de presente do Além do Horizonte. Parabéns se você está aqui. E se você entrou em um curso em que é 24 meses o curso, você vai ter ali R$2.400 de desconto, totalizando nas mensalidades, né? Mega então, desconto. É um grande desconto. R$100 de desconto por mensalidade. Então, Mas só parabéns pra por você, estar aqui, né? Que vai com esse, que chega até nós com esse cupom. O cupom é Horizonte. Você chega lá, você fala, olha, eu tenho cupom, meu cupom Horizonte. A pessoa ali da equipe já vai saber do que se trata, então vai já seguir com você, entendendo qual que é a tua jornada, o teu caminho, né? O que você está buscando. Inclusive, aqui nos comentários vai ter um WhatsApp que você pode entrar em contato e obter mais informações, caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, ou se você desejar o link direto, né, para pagamento já com o cupom aplicado. Uhum. Enquanto a gente, na nossa conversa, né, empresas se beneficiarão muito disso nos seus setores de RH, porque lidar com pessoas, né, o RH é o que lida com as pessoas o tempo todo. Treinamento de a RH. liderança o tempo todo. Então, como aqui no Além do Horizonte, o público nosso são empresários, microempresários, é de toda forma, mas a gente já falamos muito com empresários e microempresários. Quem quiser levar esse curso para o seu RH também vai ter esse desconto. Sim, né? sim. E, inclusive, é possível de a Faculdade da Alma fornecer um treinamento e capacitação para o time da sua empresa, né? Para os times de liderança, principalmente, que vão, né, reproduzir essa estrutura, essa metodologia, esse conhecimento para dentro da empresa. E aí a gente pode fazer numa estrutura que não é de formação para atuar, né? Sim. Uma capacitação para os seus cooperadores. Se for esse o caso, você pode entrar em contato também pelo mesmo link que vai estar aqui na descrição. E aí a gente avalia, né, um curso personalizado para os seus cooperadores. E aí a gente consegue fazer também um preço de acordo com a escala, né, o volume de cooperadores que você tem. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado pela contribuição de vocês aqui nesse episódio e pela contribuição de vocês com a psicanálise, ensinando tantas pessoas. Eu sempre falo para a Eliane o quanto essa mulher está fazendo esse movimento de reverberar e de fazer chegar e de fazer transformar. Porque quando você transforma uma família, você não transforma só uma família. É muito maior do que isso. Eu sou apaixonada, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, acho gigante e quero que chegue nas escolas e quero que chegue nas empresas, a todas as pessoas, porque autoconhecimento traz felicidade e alegria para todo mundo. Vida plena, né? Eu sou testemunha disso. Sim, nós somos, né? Nós somos. A psicanálise também me resgatou e isso é maravilhoso. E porque eu fui resgatada, consigo também ser um caminho de resgate. Né? Marilda, gratidão. Podemos voltar aqui quantas vezes você chamar. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade de a gente poder falar dessa jornada tão linda que é a psicanálise. Né? Gratidão a vocês também que estão assistindo. Deixe seus comentários, suas perguntas que a gente vai interagir.
Sou muito grata. Eu que agradeço. Voltem sempre. Obrigado, Ricardo. Gratidão, Marilda. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Então, Até a esse próxima. foi mais um episódio do podcast Além do Horizonte, com esse conhecimento riquíssimo, lindo, que eu sou apaixonada. Eu falo que eu sou suspeita a falar de autoconhecimento, porque isso deveria vir na cesta básica, uma cesta básica e um vale de terapia para todo mundo. Então, muito obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta, compartilha, manda para aquelas pessoas que você vê repetindo padrões, que vê em situações que esse curso, que essas capacitações que o Ricardo falou também para empresários, que faz sentido para vocês. Manda aqui para gente e vamos conversar e vamos ficar todo mundo, ó, só na alegria, no amor. Muito obrigada.